Graça e paz, queridos irmãos e amigos. Estou aqui mais uma vez para compartilhar da palavra, para nossa edificação, meditação, nosso crescimento. O texto que quero ler está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versos 17 ao 22. Diz assim então a palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Marcos está narrando para nós o encontro que Jesus teve com esse homem, que Mateus vai nos informar que esse homem era um homem jovem e muito rico. Marcos também vai dizer isso para nós. Esse encontro aconteceu quando Jesus já estava a caminho de Jerusalém para se entregar, Para se entregar às autoridades e cumprir a sua missão, o seu propósito, que era de entregar sua vida para resgatar o mundo perdido, para entregar sua vida para salvar o homem pecador, para tirar o homem do pecado, para dar a oportunidade novamente do homem de chegar próximo de Deus, de se reconciliar com Deus. Jesus então está subindo pela última vez a Jerusalém e se encontra com este jovem que chega para ele, ajoelhando-se, adorando a ele, e lhe faz uma pergunta. Aquele jovem queria saber o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. E Jesus então interpela ele, porque Jesus fala para ele assim: olha, você sabe os mandamentos. A gente às vezes lê esse texto como se Jesus perguntasse a ele, Você conhece os mandamentos? Mas na verdade o versículo 19 não tem ponto de interrogação, então Jesus está fazendo uma afirmação. Está falando para ele: olha, você conhece os mandamentos, você sabe quais são os mandamentos de Deus. E ele então diz para Jesus: olha, desde a minha juventude eu tenho praticado os mandamentos. Mas aí Jesus então diz para ele: olha, falta a você uma única coisa. Você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e então você terá um tesouro no céu. Depois você vem e segue-me. E Marcos então vai relatar que aquele homem saiu muito triste, porque ele era dono de muitas propriedades, ou seja, ele era um homem muito rico. O interessante aqui, irmãos, consigo perceber algumas coisas interessantes que gostaria de compartilhar com você. Primeiro, Jesus percebe que aquele jovem era um jovem muito religioso. E eu posso afirmar isso porque Jesus afirma para ele que ele sabia os mandamentos. Jesus conhecia aquele jovem. Antes desse encontro, Jesus já conhecia ele. Isso demonstra a divindade de Jesus, aquele que sabe todas as coisas. Então Jesus sabia que aquele homem era religioso. Ele cumpria os mandamentos. Mas olha que interessante, ele cumpria os mandamentos, era um homem religioso, cumpria a lei de Moisés, mas ele tinha dúvidas sobre a sua salvação. Ele pergunta para Jesus o que ele devia fazer para herdar a vida eterna. Havia um buraco no coração daquele jovem, havia algo que faltava ainda ao coração daquele jovem, mesmo religioso. Ele tinha dúvidas
se aquilo que ele praticava o levaria ao céu. Na verdade, ele fez a pergunta errada, né? Ele pergunta para Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E a gente sabe que para herdar a vida eterna nós não precisamos fazer nada, porque tudo já foi feito por Jesus. Tudo que precisava ser feito para o homem ser salvo foi feito por Jesus. O que acontece é que nós, pela graça de Deus, mediante a fé, nós somos confrontados com esta palavra. E o Espírito Santo então entra na nossa vida e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então a pergunta em si daquele jovem já estava errada, porque ele queria fazer, ele era um religioso. O religioso é aquele que acha que fazendo as coisas simplesmente ou cumprindo os mandamentos de Deus, ele já tem a vida eterna. Ele acha que a vida eterna vem por meio das obras, mas a vida eterna não vem por meio das obras. Ela vem como um presente, como um dom, como algo que Deus nos dá sem merecermos. E aquele jovem não entendeu isso. Então eu percebo que Jesus percebeu e sabia que aquele homem era um homem religioso. E a religião em si, irmãos e amigos, ela não nos levará para o céu. A Bíblia diz que só há um caminho para o céu. E esse caminho é Jesus. Esse caminho é através do Senhor Jesus. E é seguindo a Ele, sendo salvo por Ele, que nós então temos a certeza da vida eterna. Então eu percebo, além desse homem ser religioso, eu percebo também que Jesus, eu percebo aqui a divindade de Jesus, como eu já disse anteriormente. Porque Jesus sabia quem era aquele jovem. Jesus sabia qual era a intenção do coração daquele jovem. E Jesus então, falando que ele já sabia os mandamentos, Jesus demonstra que ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Isso é revelado também no texto, quando Jesus fala para ele assim: olha, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Jesus também sabia que aquele homem era rico, né? Nós não vemos nenhuma expressão, né? Nenhuma fala do jovem acerca da sua condição financeira. Mas Jesus já sabia que ele era rico. Como sabia que ele era religioso, Jesus sabia que ele também era rico. Ou seja, querido, Jesus nos conhece, ele sabe de todas as coisas. Ele não sabe só aquilo que nós falamos ou das coisas que nós fazemos. Ele olha para dentro do nosso coração e vê a intenção do nosso coração. A Bíblia fala que a palavra ainda não nos saiu à boca e ele já conhece todas elas, porque ele é Deus, ele é Senhor de todas as coisas. E é a Ele que nós devemos amar e adorar. É a Ele que nós devemos entregar a nossa vida. É a Ele que nós devemos confiar em todo o tempo. Aquele jovem, então, o texto vai dizer que ele sai então triste, né? Então Marcos nos dá a informação que ele saiu triste porque ele era dono de muitas propriedades, ou seja, porque ele era um homem muito rico. E interessante, irmãos, aqui, porque ele era um homem que tinha muitas propriedades, ou seja, ele era um homem que tinha um tesouro. Ele era um homem muito rico, muitas propriedades, e era jovem ainda, um jovem bem-sucedido, religioso, mas Jesus oferece a ele um outro tesouro. Jesus pede para ele trocar o tesouro dele, terreno, pelo tesouro do céu. Foi isso que Jesus diz para ele no versículo 21. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Ah, amados, quantas vezes nós ficamos iludidos, ficamos
boca aberta com as coisas desse mundo, com os tesouros desse mundo. Quantas vezes nós ficamos deslumbrados com as coisas que esse mundo nos oferece e nos agarramos a esses tesouros materiais, humanos, mundanos e nos esquecemos que temos um tesouro no céu oferecido por Jesus a cada um que for salvo por Ele. Jesus então percebeu naquele jovem, naquele homem bem-sucedido, que na verdade ele queria conciliar o tesouro do céu com o tesouro da terra. Ele queria ter os dois. E Jesus disse para ele que não era possível. Não era possível ter os dois. Ou você tem o tesouro da terra, ou você tem o tesouro do céu. Não estou dizendo que você não pode ser rico, não pode ser bem-sucedido. Não é isso. E não era essa a intenção de Jesus. Jesus estava tentando mostrar para aquele jovem que o valor que ele dava às coisas do mundo, às coisas materiais, o impedia de desejar com maior afinco, com maior amor aos tesouros do céu. Ou seja, o coração dele estava totalmente nas coisas materiais. O coração dele estava nas riquezas. E ele demonstrou isso porque ele não quis abrir mão. E Jesus sabia disso. Por isso Jesus pediu para ele vender tudo que tem e dar aos pobres. E ele teria um tesouro no céu. Jesus não fez isso por acaso. Jesus fez isso porque sabia o que estava no coração daquele homem. E a Bíblia vai dizer ainda, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. São palavras do próprio Jesus. Aonde está o nosso tesouro é onde vai estar o nosso coração. Então, se o meu coração está nas coisas aqui da terra, é porque o tesouro que eu amo é o tesouro da terra. Mas se o meu coração estiver nas coisas do céu, então o tesouro do céu é aquilo que faz a diferença na minha vida. Onde está o teu coração? Onde você tem depositado a sua confiança, a sua fé? Como eu disse, não é nenhum pecado ser bem-sucedido na vida, honestamente, é lógico, mas nós não podemos colocar as nossas riquezas, as coisas que nós possuímos, sejam elas de ordem financeira, sejam elas de ordens intelectuais, morais, qualquer outro tesouro que seja tesouro para mim e para você, nós não podemos colocar no lugar de Jesus, porque Jesus é o nosso maior tesouro, porque foi Ele que entregou a vida dele por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele veio a este mundo, se entregou na cruz do Calvário, por homens e mulheres como eu e você, pecadores, merecedores do inferno, mas Ele veio porque Ele nos amou. Ele veio oferecer a vida eterna para nós, que é o nosso maior tesouro. E o texto continua me mostrando ainda uma coisa muito interessante, que eu queria então dar uma ênfase maior aqui. Jesus fala isso para aquele homem, né? Para ele vender tudo que tem, dar aos pobres, que ele teria um tesouro no céu. E aquele jovem não aceitou, foi embora triste, mas Marcos nos dá uma informação muito preciosa. Marcos fala que Jesus então olhou no olho daquele jovem, olhou dentro do olho daquele jovem e o amou. Jesus o amou. Se Marcos não nos tivesse dado essa informação, nós talvez
pudéssemos imaginar que Jesus foi muito duro com aquele jovem, que Jesus foi muito severo com aquele jovem, mas não. O Marcos vai dizer para nós que Jesus o amou. Jesus olhou com ternura para ele e o amou, mas mesmo amando, mesmo tendo ternura, Jesus não deixou de falar a verdade que ele precisava ouvir. Mas essa informação é importante porque Jesus nos ama. Ele nos ama. Nós devemos amá-lo. Nós devemos adorá-lo. E devemos seguir os seus conselhos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós temos falhado, irmãos. Nós temos falhado. Nesses 2 mandamentos que se resumem em um só. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. O nosso próximo é aquele que está perto de nós. É aquele que cruza o nosso caminho. O nosso próximo é a nossa família. Nosso próximo são aqueles que convivem conosco. Ou aqueles que irão conviver ainda conosco. Esse é o nosso próximo. É esse que nós devemos amar, é esse que nós devemos estender a mão, é esse que nós devemos abençoar, nunca amaldiçoar, mesmo que as pessoas nos tenham como inimigos. Jesus nos ensinou a dar a outra face, Jesus nos ensinou a andar a 2ª milha, Jesus nos ensinou a dar também a capa, Jesus nos ensinou a amar. E nós precisamos amar. A marca principal do Evangelho é o amor, porque Deus é amor. A Bíblia fala isso. Jesus aqui ama aquele jovem, mesmo dando uma palavra que feriu o seu coração. Mas, na verdade, a intenção de Jesus era mostrar para ele que o tesouro dele eram as suas propriedades, era o seu dinheiro. Eu não sei o que você pode colocar aqui como propriedade que está te afastando de Deus. Quais são as suas propriedades? Quais são as suas riquezas? Pode ser que não seja simplesmente o dinheiro. Pode ser que você não tenha uma conta bancária cheia de dinheiro. Mas pode ser qualquer outra coisa. Você pode estar trocando Jesus pelo seu emprego, pela sua família. Você pode estar trocando Jesus pelas coisas desta vida. Enfim, você pode estar trocando Jesus por propriedades que você tem, que você está colocando no lugar dele. Mas mesmo assim ele te ama. E ele não deixa de falar a verdade para você, porque ele te ama. E ele quer você perto dele, junto dele. Então, amados, será que tem alguma coisa entre você e Jesus? Você que talvez um dia já entregou sua vida ao Senhor, mas hoje você está frio, apático, sem fome, sem sede de Deus, vivendo a sua vida ao seu bel prazer, não colocando Deus nos seus propósitos, não colocando Deus nos seus negócios, não colocando Deus na sua vida. É você que tem guiado a sua vida, é você que tem mandado na sua vida, e você não tem buscado a direção, a bênção de Deus. Na verdade, você tem estado longe do Senhor. Estado longe do Senhor, estado longe da igreja, vivendo de uma forma que não agrada a Deus, quem sabe. Então, essa palavra é para mim e para você. Será que eu tenho propriedades que me separam de Deus? Que tem me separado de Deus? Será que você e eu temos riquezas, tesouros mais importantes do que os tesouros do reino de Deus?
Fica aí então essa palavra para nós. Jesus nos ama, mas Ele quer que nós o amemos com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, porque Ele é digno. Ame ao Senhor, ame ao próximo e glorifique o nome do Senhor. Mas há uma outra coisa aqui que eu gostaria de compartilhar com você. Porque no versículo 17, aquele homem faz uma pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? Essa foi a pergunta dele. E eu percebo aqui que Jesus só responde essa pergunta, na verdade, no versículo 21. No versículo 21. Como eu disse, não há nada que nós possamos fazer para herdar a vida eterna. A vida eterna, ela nos é dada como um presente. Ela nos é dada como uma dádiva. Na verdade, foi Deus que veio e vem até nós e nos resgata, nos tira do lamaçal do pecado. Mas, como eu disse, Jesus, ele recebe a pergunta no versículo 17 e no versículo 21. Só no versículo 21, ele responde àquele jovem. Ele diz, lendo o versículo todo, e Jesus, fitando-o, como eu disse, o amou e disse: só uma coisa te falta. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. E depois você vem e segue-me. O que Jesus está falando aqui para aquele jovem, amados? Que a vida eterna é um presente de Deus a todo homem. E todo aquele que recebe essa vida eterna tem prazer em seguir a Jesus. O que Jesus está querendo dizer para ele: olha, me segue. Seja um discípulo meu. Eu posso fazer de você um discípulo meu. Mas há coisas no seu coração que eu preciso remover, retirar. Então, amados, aquele que tem a vida eterna, aquele que já se encontrou com Jesus, ou foi encontrado por Jesus, esse se torna um discípulo dele. E o discípulo de Jesus, aquele que foi salvo por Jesus, segue o seu mestre, segue os passos do mestre, anda nos passos do mestre, quer de todas as formas fazer o que ele fez, ser como ele foi, amar como ele amou, se entregar como ele se entregou. Isso é ser um discípulo de Jesus. Será que nós temos de fato seguido ao Mestre? Será que eu e você temos sido discípulos de Jesus, irmãos e amados amigos? Sigamos ao Mestre. Que nada possa nos impedir de segui-lo, de amá-lo, de adorá-lo, de obedecê-lo. Como eu disse, não dá para conciliar as duas coisas. Ou nós amamos o mundo, ou nós amamos a Deus. João vai falar isso lá na sua primeira carta. Não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não são de Deus. Então, querido, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ame a Jesus. Podemos sim desfrutar de tudo que Deus criou com sabedoria. Estou dizendo que nós não podemos ser alegres
ter uma vida agradável, viver bem, ter uma vida feliz. Não estou dizendo que nós não podemos ser assim. Na verdade, nós devemos ser assim. Mas, queridos, se todas essas coisas forem o nosso alvo principal da vida, não estamos seguindo ao Mestre. Não estamos seguindo seus passos. Se há algo que você precisa deixar e você não deixa, talvez há algum problema aí. Talvez você não seja um discípulo de Jesus. Talvez eu não seja um discípulo de Jesus. Mas se o nosso tesouro está no céu, se a nossa esperança está no céu, é do céu e é para lá que nós vamos. E é do céu que vem a nossa maior alegria. Nossa maior alegria é servir ao Senhor. Nossa maior alegria é aborrecer o pecado. Nossa maior alegria é seguir o nosso Mestre e amar como Ele amou, viver como Ele viveu. Que Deus abençoe a sua vida. Quero dizer que Jesus te ama. Quero dizer que Ele quer salvar você. Ele quer salvar a sua vida. Volte-se para Ele. Entregue a sua vida a Ele. E você terá um tesouro no céu. Porque um dia essa nossa vida vai acabar. E nada do que nós conquistamos aqui, naquele último dia, não vai ter mais nenhum sentido. Mas, se o teu nome estiver escrito no livro da vida do Cordeiro, no último dia da sua vida vai fazer toda a diferença. Porque a Bíblia diz que quando nós fecharmos os nossos olhos aqui nesta terra, nós abriremos os nossos olhos na presença de Deus. Uma vida que nós não sabemos a dimensão de tão boa, de tão maravilhosa que será. Que Deus abençoe você. Que você se volte para Jesus. Que você volte para Jesus. Que você entregue a sua vida a Jesus. Deixe de fazer aquilo que tem desagradado ao Senhor. E volte-se para o Senhor, que é longânimo e rico em misericórdia. Que Deus abençoe a sua vida. Que esta palavra possa gerar frutos no meu e no seu coração, para a glória do nome do Senhor.